Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Agora já Não, tá. esse assunto do acompanhamento, ele é importante, igual eu falei com você, fica meio vago, né? Não determinar, você é orador, assim, de estabelecer um padrão de acompanhamento durante um período, juntar um grupo mesmo dos próprios oradores, marca uma agenda de um dia, num mês, fazer uma visita em cada processo que você já viu e ver qual que é a dificuldade ali de dar continuidade, se deu certo, se deu errado, sabe? Eu acho que é esse encontro mesmo de juntura de informações. O recurso é bem limitado, mas é uma limitação até pela própria demanda. O pessoal me questiona assim, fala, Silas, mas tem tanto projeto aí de referente a outros processos e valores absurdos. Falei, não, mas o fundo ele tem um sentido, porque ele é justamente para isso, é as pequenas necessidades, né, Sérgio? Eu falo muito isso com o pessoal, a disjuntura das comunidades, as pequenas necessidades, que hoje eu vejo isso como um aparato, porque hoje eu virei presidente do Cachoeirinha, que é um time de futebol aqui do bairro, sabe? Oh, Teve que a diretoria, legal. e eu Isso é virei. onde? Na sede? Qual Na, bairro que é? na Zona Quente aqui, próxima à mina do Feijão aqui, Ah, próxima à área da no Vale Parque da mesmo. Cachoeira. Isso. E aí a gente mudou o estatuto porque ele era só time de futebol. A gente mudou o estatuto para acompanhar o crime da Vale, porque a gente percebeu, Sérgio, que o crime da Vale ele restringiu até as condições esportivas. Então, se o Aham, time de futebol não aderia ao crime, por exemplo, a Vale tirou o nosso campo de futebol e construiu um posto de saúde e não queria devolver o campo de futebol. Olha que absurdo. Aí a gente, aham. como a gente renovou e fizemos esse estatuto, a gente entrou judicialmente, a Vale agora por lei, vai ser obrigada a devolver o campo. Olha o que a gente teve que mover para fazer isso, cara. Nó. Então eu falo assim, e a gente fez um festival para arrecadar, porque a gente ficou sem recursos, começar do zero. Eu falei com o pessoal, eu tirei do meu bolso para legalizar, que ela estava desde 2018, foram quase É, R$ 2.000 para legalizar uma demanda dessa, olha, de uma é, importância dessa, sabe? é. Aí olha para você ver, se o fundo dá uma condição, pô, essa comunidade precisa dessa demanda, é uma associação que vai beneficiar X pessoas. Eu acho que vai muito disso. É o que você falou até de divulgação, né? De ter um aparato de divulgação legal, que aí a gente consegue abranger. Viu, Sérgio? Exatamente. E a questão, estrategicamente, o time de futebol Cachoeirinha, ele consegue fazer aí um evento, uma captação de recursos para levantar um pouco de dinheiro, né? Mas, por exemplo, para captar aquele dinheiro assim grande de edital e tudo mais, é mais complicado. Aí é, é a ideia de o fundo vai, capta esse recurso maior e distribui o recurso em quantidades pequenas para vários projetos em necessidades pontuais, assim, sabe? Não, isso é importante, cara. Eu vejo. A gente está ajudando, a gente criou um comitê também, que você deve estar ciente, que eu acho que eu citei isso aqui em alguma reunião. A gente conseguiu criar uma lei do comitê de liderança de Brumadinho, sabe? E a Uhum. gente, só que a gente não, ele não pode captar recursos, porque ele segue o regimento da Câmara Legislativa de Brumadinho, né? Tem um Sei. regimento em cima dele. Só que ele é feito de associações. Então, para mim montar isso, sabe o que a gente tem que fazer? Nós tivemos que juntar um monte de liderança e Uhum. procurar um monte de associação que estava irregular e normalizar aquela associação. Ô, Sérgio, deu uma dor de Nossa. cabeça tão grande. É Hoje, Renato, Silas. ô, Sérgio é da Fiocruz, Sérgio, desculpa, É, Renato. é. Sem problema. Porque eu conversei com o Sérgio mais cedo aqui, é Renato, É, Renato Osório, né? Se não me é o engano. Orosco. Orou, orou. Ô, Renato, aí igual eu tô te falando, a gente teve que normalizar as associações que estavam pendentes. Olha o que isso gera, porque, igual você falou, você tem que fazer algum evento para captar recursos naquela comunidade, Nossa. e aí nem todo mundo quer assumir uma responsabilidade, e a associação, o estatuto, você não pode de fora entrar nesse estatuto, a gente teve que normalizar um monte de estatuto, a gente tinha 20 e poucas, hoje a gente tem 50, e nossa tendência é chegar a 100, passar de 100, entendeu? É um projeto Meu gigante que a gente Deus. está com ele. Pois É, é, mas olha só, é muito caro. muito. Cada um desses daí, você tem que pagar cartório, tem que ver lá o estatuto, tem que fazer assembleia, ter um presidente, um vice, um tesoureiro, aí tem que contratar uma empresa de contabilidade, a Isso empresa de aí, contabilidade é muito caro, Silas, não cara. sabe?
Mas é a necessidade, Sérgio. A necessidade, você não tem outro argumento. Para a gente andar, eu falo que hoje a gente tem que estar nas 4 linhas. Então a gente aprendeu a ser dessa forma. Antigamente tudo era de boca, cara. A gente via assim. Mas será que ao invés de você ter 50 associações pequenininhas e tudo mais, não pode ter uma que abrigue todas essas 50, ou pelo menos 30 então, delas, sabe? Aí já é o comitê que essa lei que eu te falei que redige junto à Câmara Legislativa. O comitê é a união das 50 associações, entendeu? Só que para você criar o comitê, a gente teve que normalizar um monte de associação para dar peso. Então, gerou essa dor de cabeça. Hoje está mais tranquilo. Que você já tem uma parada de 50 associações. Você tem 50, teoricamente, bairros diferentes. Nossas associações é uma por bairro. Então, você tem uma dominância gigante para uma discussão mais ampla na cidade de Brumadinho. Não, então, eu sei. Eu só questiono a necessidade de legalizar cada uma delas e criar estatuto, porque é uma burocracia muito grande. E é caro, e é dor de cabeça, e não faz diferença nenhuma. Assim. Tipo, se uma associação de bairro simplesmente falar assim, não, nós somos aqui a associação tal, não sei o quê, na minha opinião, eu posso estar errado, mas na minha opinião, não precisaria de legalizar e estar registrado em cartório e tudo mais, sabe? É um coletivo. Mas é mais para a questão burocrática mesmo, viu, Sérgio? A gente viu isso, porque hoje de boca nada está funcionando em Brumadinho, cara. Então, é o que você falou, talvez a gente está com a ideia futuramente, eu não sei qual que é as propostas, todo dia chega propostas e condições. Você sabe que com o acordo global da Vale com o Estado, ele proporciona bilhões em recursos, bilhões, não estou falando de bilhões, estou falando de bilhões. E dentro desse meio termo, a gente está direcionando. Existem projetos que a gente já dimensurou, só que quem executa é o Estado. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, tem fortalecimento das associações dentro desse recurso. É muito dinheiro, Sérgio. Dava para, dar um upgrade em várias questões assim, burocráticas, de projetos, de demandas da comunidade. Sabe o que o Estado falou? Não. O Estado falou, não, a gente vai fortalecer o que já tem. Aí você vai me perguntar assim, Silas, por que o Estado falou isso? Porque é muito fácil, Sérgio. Se você fortalecer as políticas públicas, o recurso público vai para o Estado. Então, teoricamente, você gasta menos dinheiro público. E aí sobra mais para eles fazer o que bem entender. Então, essa condição absurda, cara. Eu falo assim, eu que estou acompanhando de perto, que eu sou um dos... eu e mais 2 só que acompanham essa demanda, a gente acha um absurdo você pagar o IPTU, pagar um monte de imposto, você ter o de volta, né? Você adquirir algo em troca de volta, que através dos impostos que você tem as condições, né? A prefeitura dá. Só que com o rompimento da Vale, a prefeitura tira a contribuição que você paga, ela não é utilizada para bens e vem o recurso da Vale. E esse recurso da prefeitura, para onde vai? Ninguém sabe, Sérgio. Ninguém sabe. Então, a gente pediu a isenção do IPTU por anos. Assim, já que tem recurso do acordo, vamos isentar a população que sofreu com as condições. O Estado e a prefeitura não aceitou. Olha para você ver. Eles não aceitaram dessa forma. Então, é uma coisa muito... Eu falo, ser liderança hoje aqui em Brumadinho, Sérgio, nossa senhora, é complicado, meu amigo. Né? Não, gente. Renato, tô com o Sérgio na cabeça. Só pode. Ô, Silas, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, mas é coisa rápida, sabe? Só para a gente começar a fazer essa reflexão sobre a curadoria, né? Então, a primeira pergunta é sobre o processo de convite de novos curadores, né? Como que foi a sua experiência em ser convidado, em ver outras pessoas convidadas? Você acha que esse papel daí de curador, né, da pessoa que está avaliando os projetos, deveria ter mais pessoas envolvidas, menos pessoas? Quem que você acha que deveria ser essas pessoas? Renato, então, eu avalio o seguinte, devido à alta complexidade que é de você estabelecer uma carga horária, uma responsabilidade, que aqui eu mencionei anteriormente,
eu acho que tem que ter um número maior justamente para ter uma discussão mais ampla, uma discussão mais com o maior número possível de pessoas, porque o que eu percebi é que as últimas reuniões tá tendo tão baixa adesão, porque tem poucos oradores, e eu acho que não é seleção, eu não vou falar seleção, porque a gente aqui é voluntário, a gente não recebe para isso. Então, mas é um voluntário com responsabilidades, porque a gente pode mudar um conceito, seja ele num bairro, de uma comunidade, através desses pequenos projetos que a gente aprova, né? Então, eu acho sim que deve ter algumas regrinhas básicas para você ser um orador e que deve também aderir novos oradores, assim, quanto mais dentro de uma limitação ali, mas uma quantidade mais elevada, viu? Esse é o meu pensamento. Uhum. E quais pessoas ou tipo de pessoas você acha que deveriam ser convidadas? Ô, Sérgio, aí que está o conceito, você tem que entender o conceito do projeto, você tem que entender o conceito do projeto de vocês. Quando eu fui convidado, que a Alessandra me passou e vocês aceitaram dentro desse contexto, eu tenho um histórico você tem que ter um histórico de participação de alguma coisa, de temática. Não adianta eu pegar qualquer pessoa hoje dentro do conceito e falar, você vai ser orador. Mas, assim, orador de quê? De projeto. Você tem que ter uma noção básica ali de um acompanhamento comunitário, uma liderança comunitária, alguém que tem um conhecimento de associações. E assim, dentro de um contexto, tem um trabalho voluntário, tem demandas com o público. Você tem que ter uma demanda com o público, porque você bota vários projetos com várias finalidades. Então, eu acho que tem que ser esse grupo de pessoas que faz acompanhamento social, seja ele também, mesmo sendo funcionários públicos, mas que tem essas demandas, que tem atendimento ao público, eu acho que tem essa especificidade, entendeu? Qualquer um, eu acho que não seria viável justamente pela a própria avaliação do projeto, que o projeto você tem que ter uma concordância ali, não é simplesmente pegar, tá aprovado. Você tem que ter as regrinhas que vocês estabeleceram de como montar o projeto, e você tem que ter um conhecimento assim, pô, será que essa pessoa aqui, ela está mencionando aqui, ela esqueceu dessas descrições. Então, a gente é autocrítico do próprio projeto. Então, eu acho que tem que ser essas pessoas mais próximas do público, que mexe com o público, tem um convívio com o público, eu acho que tem que ser desse jeito, sabe, Sérgio? Certo. Você acha que deve ter um mandato? Assim, a pessoa fica por 6 meses ou vai ficando? Ou seja, por experiência, que já acompanhando vocês, já deve ter 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, né, que a gente está acompanhando vocês, se eu não me engano, eu, né, principalmente, eu acho que depende muito, igual você falou. Se a adesão é baixa, como que eu vou colocar uma data? Agora, se aumentar a adesão de novos oradores, pode sim colocar um período de 6 meses, 1 ano aí, para estabelecer. Mas até que não se tenha isso, se a gente coloca isso como normativa, está sujeito lá na frente não ter novos oradores, você perder quem já pela uma descrição que você colocou no meio de aprovação de orador. Então, eu não vejo isso viável agora, mas futuramente, com uma atenção maior, sim, pode criar um período de 1 ano ou 6 meses aí, entendeu? Entendi. E sobre as regras, né, as regras e orientações que vocês receberam sobre como ser um curador, né? Você acha que essas regras estão claras? Deveria mudar alguma coisa? Não deveria? Ô, Sérgio, assim, eu sou um cara que sou muito franco, assim, eu acho, na minha concepção, justamente por se tratar de vários oradores que eu conheço, que têm a responsabilidade comunitária, né, que eu fico até sem graça de falar com as pessoas, e eu sou bem franco, falar assim, põe seu projeto lá, a sua comunidade, por exemplo mesmo, eu fico sem graça de pedir a minha comunidade para inserir projeto, sendo que eu sou curador. Eu acho que tinha que tirar um pouco desse conceito de que, mesmo eu avaliando um projeto que é meu, você só não pode o direito de votar, mas de defender um projeto que é da sua comunidade, eu acho que não interferiria em nada, assim, dentro do conceito. Porque aqui a gente tem 2 associações e tem 2 ONGs aqui no bairro, sabe? Quando vem um projeto, nós mesmos poder direcionar, falar, pessoal, isso aqui é assim, assim, assado, eu não vou votar porque é o projeto da minha comunidade, mas eu vou defender ele por esse quesito, essa normativa, eu acompanho eles há anos, eles estão aqui há tanto tempo, já disseminou tantos projetos, eu acho que seria legal dessa forma, sabe? Com uma condução de autoexplicação, caso você venha, não é todo mundo, né? Caso você tenha, como liderança, igual eu sou orador, e você tem um projeto da sua comunidade, eu fiz isso com o pessoal da Babrum. Teve o pessoal do Nação aqui, é uma ONG gigante hoje, é reconhecido mundialmente,
um projeto do Nação que não conhecia, eu fui lá, porque a Avabrum me conhecia, falei do projeto, eles ganharam a aprovação, devido eu defender eles, assim, porque o projeto era muito bom. Então, eu acho isso viável, tá? A gente, né, quando for direcionado a comunidade que você está nela inserida, você mesmo tem uma argumentação, além da descrição, você vai falar, pessoal, acompanhe, são tanto, conheço o pessoal, acho que dessa forma evoluir, e não você se isentar totalmente, não, é vocês que tem que definir, não, eu acho que tem que ter essa crítica, entendeu? Entendi. E nessa questão assim, da dinâmica, né, das reuniões e tudo mais, você acha que deve ter um facilitador que esteja conduzindo a reunião, mas que seja de fora da comunidade, seja neutro, ou não? Assim, as próprias pessoas da comunidade se viram e discutem, porque às vezes dá briga, né? Comunidade, assim. Não dá porque você, o que eu penso, igual eu te falei, aqui tem 2 ONGs e 2 associações. Você, como um todo, você pode inserir, porque você não vai pôr o mesmo projeto que a outra associação, você nunca vai fazer isso. Eu não vi até hoje aqui, dentro dos projetos, no mesmo local ter 2 projetos semelhantes. Eu não vi isso. Eu vi de uma associação só ter projetos que contempla o outro. Aquele das barraquinhas das mulheres lá de Marinhos, primeiro elas pediam um local, depois elas pediam uma barraquinha, depois elas pediam um negócio. Eu não vejo problema com relação a isso. Eu acho que não precisa de neutralidade. Dentro desse quesito, pode ter argumentação mesmo. Não tem problema você defender, não precisa ter alguém para conduzir. Eu acho que os oradores mesmo, que são representantes daquela comunidade, que tem argumentação, porque se vocês confiam em nós para ser orador, vocês têm que confiar também naquilo que a gente está falando. Eu penso dessa forma, sabe? Sim, o facilitador, eu acho que ele vem para deixar as conversas mais objetivas, né? Sim. E facilitar, né? Não é assim uma questão de falta de confiança, né? Mas assim, às vezes também esse facilitador ele não é necessário, porque as próprias pessoas do comitê, então, para que vai ter alguém se não é necessário, né? É isso aí que eu falei. A nossa responsabilidade como orador é para isso, né? Quando você chama, tem essa complexidade de serem de Brumadinho, essa demanda ser de Brumadinho. Você citou aí de estender, no início, né? Estender como um conteúdo, essa era a minha dúvida com relação a isso. É estender para diversas cidades de Minas Gerais, do Brasil? Como é replicar. Então, esse mesmo modelo propor para outras cidades fazerem. Entendi. Mas é um fundo separado. Tipo, separado, entendi. Agora eu entendi. É replicado, né? Não é... Agora, aí, Silas, vamos dizer que... bem, outra questão é a questão do dinheiro, né? O dinheiro tá só saindo, né? A ideia é que tenha também um esforço de captação de recurso contínuo, né? Hoje, nas escolhas dos projetos, é meio assim, vocês escolhem todos os que achar que estão bom, mas com o dinheiro acabando, o que você acha que convém limitar? Tipo assim, olha, no encontro vai escolher só um projeto por encontro, um projeto por mês, né? Aí, quer dizer, se conseguir captar mais recurso, aí pode mudar para 2 projetos por mês, né? Mas como que você vê isso, essa proposta? Ou seja, tudo direcionamento da própria captação. Eu acho assim, se abrir o precedente para captação, não tem limitação para captação de recursos. É aprimorar a captação de recursos da forma que vocês captam esse recurso e ampliar até para ter novos parceiros. Eu acho que vocês querem virar exemplo. Quando foi criado, você está falando mesmo em próprio eu falo que semear semente, né? Pegou essa experiência boa de Brumadinho e vai conduzir em outros locais. Então, isso amplia a divulgação. É o que aconteceu com o Nação aqui. O Nação era só aqui, hoje ele tem 5 entidades em questão de ONGs em torno do Brasil e só está se estendendo. Então, eu acho que vai muito disso. É continuar e ampliar esse sistema de captação, né? E trazer os parceiros
para mostrar o que a gente faz. Porque eu acho que esse que é o intuito de vocês, né? Então, é assim, como que capta recursos? É através igual você fez aquele fundo para Brumadinho que foi, mas não pode hoje captar, por exemplo, alguma coisa que as empresas têm que fazer de devolutiva. Muita gente capta de empresas assim, a Sky mesmo, para o Nação, doou R$600 mil para o Nação. Aí o Nação, como da comunidade, comprou a casa, mobiliou a casa e deu para a comunidade. Olha para você ver que legal. O Nação pode utilizar como ONG, só que quando eles forem embora, futuramente a gente assumir como comunidade, será da comunidade. Então, é aquela questão de procurar o parceiro certo. Então, eu acho que... E captou da onde? Sky? Da Sky. Essa antena, Sky, não sei. De antena parabólica? Canal livre, né? É DirecTV que você fala aí nos Estados Unidos. Sky TV, né? Sky TV. Aí, mas eles não só captaram da Sky, porque a Sky comprou o terreno e deu. Eles captaram também, eles fizeram agora um projeto de cozinha solidária, captaram mais de R$300 mil de várias outras empresas, que eles pegam a empresa para deduzir no imposto de renda, ela não tem que fazer alguma coisa para entidades e tal. Eles captaram o recurso dessa forma, e assim estão indo, só ampliando. Então, essa questão, é ampliar a forma de captação. Eu vejo esse projeto como ampliar uma forma de captação de recursos para dar denominância e para continuar, e quem sabe até ampliar essa demanda de valores, entendeu? Futuramente. Porque Brumadinho vai ser uma cidade você vai concordar comigo, já tá com um projeto de cidade industrial, de polo industrial. Então, por que não entrar como captação de recursos para demandas futuras, para aplicar para as próprias comunidades de Brumadinho? A gente pode fortalecer isso como associação, entendeu? Sim. Aí, Silas, hoje, quem está por trás do fundo, né, é a Associação Nossa Cidade. Isso. Que é uma associação de pessoas. Porém, a gente tem muita pouca gente de Brumadinho como associado. Tem a Elce, o Roberto Caldeira e pronto. Entendi. Só 2 pessoas. Você se veria sendo um associado da nossa cidade e ajudando nisso tudo que você falou, da captação de recurso para o fundo, de propor coisas, criar regras, enfim, a gestão... Então, eu não vejo problema da gente entender um pouco melhor essas questões, porque você sai de orador e já vai para associado, porque você acredita no projeto, sabe? E eu não vejo problema nenhum da gente ampliar e de eu mesmo participar como associado, porque eu sou de algumas associações aqui, né? Eu tenho essa própria, que é a do Cachoeirinha, onde a gente criou e gera recurso e tal, e outras que eu sou associado, como da Ampare, que eu também eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, e a gente tem uma associação referente a isso, eu sou associado também. E isso vai ampliando. Só que eu acho que tem que ser uma coisa bem divulgada para estender. É aquilo que eu estou falando. Se eu estou acreditando no seu projeto, Sérgio, se eu estou acreditando, eu vou ser associado, eu vou entrar para ajudar, para somar e para ampliar. Se eu entrar já pensando que uma hora mais cedo ou mais tarde isso vai acabar e vai parar, dá a entender que eu... Para que entrar, né? Não tem sentido eu me dedicar ali de uma coisa que eu já tenho a finalidade de terminar. Então, para me associar a alguma coisa, igual eu falo com você, eu gosto muito de acompanhar essa trajetória para mim ver se ela vai ter esse retorno que eu estou esperando, e para essa dedicação que eu vou ter com ela, não só financeiramente de contribuir, como também é prazeroso. Eu falo que quem está como associado e como voluntário é porque é prazeroso para a gente, né? Eu falo que é prazeroso ajudar o próximo. Então, Sérgio, avaliaria da seguinte forma: uma conversa de extensão para a gente divulgar e conseguir novos parceiros, seja ele que for, de voluntários, de associados, pode ser, e se pode ampliar para arrecadação de fundos externos também. Eu vejo aí uma proporção gigante para arrecadação de fundos externos. Externos que eu falo é sem ser associado. Só que aí tem que ver o estatuto da associação, né? Tem que ver, olhar se rege isso dentro do estatuto. Não, a associação ela foi criada para isso. Então, assim, é um caminho livre para fazer essas captações mesmo, sabe? Entendi. Precisa só fazer, né? A ampla escala, eu acho que não vejo hoje, mas a ampla escala, entender a complexidade toda, é de contribuir mesmo, de poder ajudar, entendeu?
Tá certo. Não, Silas, acho que é isso aí da minha parte. Tem mais alguma coisa assim de dica ou de como você gostaria que esse processo fosse diferente para a gente anotar aqui? Então, Renata, eu só acho que tem que essa questão do compromisso mesmo, é a questão do compromisso da gente tentar chamar o pessoal para responsabilidade por exemplo, é aquele coisa que eu te falei de postergação de reunião. Hoje tem a desculpa tal, amanhã é tal, tal. Passou 4, 5, você não pode participar, você não está pondo aquilo ali como prioridade. Eu penso dessa forma. Né? Eu tenho a Exatamente. justificativa até a terceira, até a quarta. Passou disso, pô, fulano não está aqui durante um ano. Então, ele não é orador mais, ele não tem interesse mais nessa demanda. Então, criar uma regra de participação, eu acho que é essencial criar uma regra de participação, sabe? Falar, pô, pessoal, vamos ter esse compromisso, eu sei que todos têm, mas passou 3, 4 reuniões, você não participou, sem uma justificativa plausível tal, aí a gente vai avaliar esse conceito, os próprios oradores avaliando, eu acho que tem que ser isso, para não virar bagunça, assim, no dia que eu quero participar, no dia que eu não quero, não, você tem responsabilidade, entendeu? Mesmo sendo voluntário, você tem essa responsabilidade. Basicamente é isso que eu acho que tem que melhorar um pouquinho, viu, Sérgio? Maravilha. Ou Sérgio não, Renato, Sérgio tá ali. Maravilha, Silas. Então tá bom, eu acho que tá ótimo, tá tudo gravado aqui, né? E aí a gente vai transformar isso em algumas novas regras relacionadas a isso, né? Incorporar tudo isso. No próximo encontro, que acho que esse daqui realmente o pessoal está falando lá no grupo que teve muita chuva, vento, que está difícil, né? A gente institui essas regras novas e já faz a escolha dos projetos e já a chamada para os próximos projetos, né? Beleza, Renato. Não, com um frente. acordo. E assim, colocar um padrão de data também, até esqueci de falar com você. Por exemplo, qual que é a melhor estimativa de data para a reunião? Se é uma reunião mensal, data X. Não deu, data Y e finalizando. Então tem que ter uma reunião mensal que nós ficamos aí tem um bom período, né, desde a última vez que a gente se reuniu. Desde maio, desde agosto, agosto, então ficou um período muito longo e acaba as pessoas desinteressando. Então, se vai ter, e eu acho que esse é o intuito dessas reuniões de vocês agora, de mudar um pouco o conceito, é que a gente vai dar uma continuidade igual era antigamente. Uma mensal, 2 mensal, votações de projeto, deliberação e assim seguir, correto? É isso. Então, ótimo, Renato. Então, fica assim. Então, aí coloca lá esse resuminho desse diálogo nosso. Gente, não deu para participar, mas o Silas bateu um papo e tal. Tá aqui, vou compartilhar com o pessoal, pode deixar. Beleza. Então tá, Renato. Silas, abraço aí, obrigado por ter vindo, viu? É isso, cara. É um prazer estar ajudando vocês aí. Fica com Deus e boa noite. Tchau. Tchau.